Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. A gente sabe que tem várias formas de classificar uma palavra, né? Quanto à sílaba tônica, quanto ao número de sílabas, quanto à classe que essa palavra pertence. Mas hoje nós vamos aprender sobre essa questão aqui, ó, que é o que está na nossa apostila dessa semana, que é a classificação quanto à sílaba tônica. Mas o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela sílaba da palavra que a gente pronuncia de forma mais forte. Toda palavra tem uma sílaba que nós pronunciamos de forma mais forte. A gente sabe que as palavras, elas são formadas, né, por letras, as letras juntas formam sílabas. As sílabas juntas formam palavras. Às vezes tem palavras que são formadas somente por uma sílaba. Tem palavras em algum contexto, em alguns contextos, que são formadas só por uma letra. Mas nós temos, a maioria das palavras tem mais do que uma sílaba. E aí, quando tem mais de uma sílaba, a gente precisa descobrir qual sílaba a gente pronuncia de forma mais forte. Eu coloquei 3 exemplos aqui no quadro. Ó, caderno. Quando eu vou separar essa palavra em sílaba, a palavra caderno, tem uma sílaba que eu falo mais forte. Caderno é a sílaba der. Ó, é essa sílaba aqui. Caderno. A segunda palavra que eu coloquei é a palavra árvore. Quando eu vou separar a palavra árvore em sílabas, eu falo uma das sílabas mais forte. Árvore, que é a sílaba ar. E a última palavra que eu coloquei é a palavra boné. Boné. O né eu falo mais forte do que o bó. Então, a minha sílaba tônica, nesse caso aqui, é a sílaba né. A sílaba tônica, então, é aquela sílaba que eu falo mais forte na palavra. Ok. A sílaba tônica, ela só vai estar até as 3 últimas sílabas da palavra. Se a palavra for muito grande, tiver mais do que 3 sílabas, ela de trás para frente, ela vai estar até a antepenúltima. Vai ser a última, penúltima ou a antepenúltima. Mais do que isso, ela não vai estar. Tá? Então, quando a gente observa aqui essas palavras aqui, a gente vê que realmente tem uma sílaba que a gente fala mais forte. Tem algumas coisas que a gente pode fazer pra gente saber qual que é a sílaba mais forte que facilita. Por exemplo, 2 dessas palavras aqui são acentuadas. A palavra árvore e a palavra boné. Elas têm um acento agudo. Não é coincidência a sílaba tônica estar na sílaba onde tem o acento. Toda palavra que é acentuada, seja o acento agudo ou o acento circunflexo, onde estiver o acento é onde está a sílaba tônica. Aquela sílaba onde tem o acento é a sílaba tônica, tá? Então, isso aí já facilita pra gente. Outra coisa que nós vamos observar agora, que aí nós não classificamos ainda as palavras, nós apenas descobrimos qual que é a sílaba tônica. Agora, nós vamos classificar as palavras. Por quê? Dependendo da posição da sílaba tônica na palavra, eu sei qual que é a minha classificação. E eu tenho 3 formas de classificar essa palavra, que é se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Os nomes parecem complicados, mas a gente tem que lembrar dessa classificação. De acordo com a sílaba tônica, eu vou saber se a palavra é oxítona, se é paroxítona, se é proparoxítona. Aqui eu coloquei 3 palavras que cada uma delas tem uma posição diferente para a sílaba tônica. Vamos começar lá pela palavra boné. A palavra boné, a sílaba tônica está na última sílaba. Na última sílaba. Então, essa palavra, a gente diz que ela é oxítona. Porque a sílaba tônica está na última sílaba. Já a palavra árvore, a sílaba tônica está, ó, 1, 2, 3, na terceira sílaba de trás para frente, então tá na antepenúltima. Ó, vou colocar até mais embaixo aqui, porque é uma palavra grande. Então, a palavra árvore, nós dizemos que ela é proparoxítona. Porque a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Já a palavrinha caderno, a sílaba tônica está na segunda sílaba de trás para frente. Então, está na penúltima sílaba. Última, penúltima. Então, essa palavra, nós dizemos que ela é paroxítona.
Então, pessoal, nós entendemos aqui que quando a sílaba tônica está na última sílaba, a palavra ela é oxítona. Quando a sílaba tônica está na penúltima, última, penúltima, ela é paroxítona. E quando está na antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima, a palavra é proparoxítona, tá? Então, lembrando que não vai ter nenhuma outra palavra, onde a sílaba tônica vai estar mais além disso aqui, tá? Nós só temos essas 3 classificações. E tem mais uma observação que eu queria fazer com vocês. Em relação às palavras proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas contêm acento. Todas. Então, você vai observar que sempre quando a palavra tiver a sílaba tônica for a terceira, né? De trás para frente, né? Última, penúltima, antepenúltima. Quando a sílaba tônica for essa aqui, vai ter um acento. Seja ele agudo, seja ele circunflexo. Sempre vai ter, tá? Então, essa é a classificação quanto à sílaba tônica. Recapitulando aqui. Sílaba tônica é aquela sílaba da palavra que a gente fala ela é mais forte. Quando a sílaba tônica está na última sílaba, nós dizemos que a palavra oxítona. Essa palavra ela é classificada como oxítona. Sílaba tônica na última. Quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba, última, penúltima, essa palavra é classificada como paroxítona. E quando a sílaba tônica está na antepenúltima, ó, última, penúltima, antepenúltima, a palavra é classificada como paroxítona. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas. E todas as palavras que tiverem acento, a sílaba onde o acento está é a sílaba tônica. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Até o próximo.